falar aí, Tim, o que é que você poderia falar para a torcida vascaína sobre o Yotun, lateral esquerdo, que foi contratado, anunciado pelo René Simões, né, no último final de semana, antes do jogo contra o Boa Vista lá em Volta Redonda. O que você poderia falar sobre ele, que foi eleito no ano passado o segundo melhor lateral direito lateral esquerdo, né, da América do Sul? Eu acho que faz tempo que Vasco está faltando mais canhotos pelo lado de campo, né? Aquele grande time, quase campeão brasileiro, era um time muito torto pelo lado direito. Yotun tem a possibilidade de resolver esse problema. Ele é um lateral ofensivo, não é de grande estatura, nem de grande força física, mas um lateral de rapidez, de projeção, de bastante participação ofensiva. Então, eu acho que, teoricamente, uma contratação interessante para o Vasco. A gente vai ter que ver como ele encaixa psicologicamente, porque às vezes são problemas para jogador peruano. Né? Até grandes jogadores peruanos tiveram dificuldade no futebol brasileiro, especialmente no início. Normalmente eles são meio tímidos, chegando sem falar a língua, logo de cara, não rende tudo, a torcida pega no pé, aí fica difícil. Então a gente vai ter que ver como ele reage psicologicamente. Mas tecnicamente, como lateral ofensivo, eu acho que ele tem muito para ajudar, abrindo o campo para o lado esquerdo, chegando na linha de fundo, até o gol, né, o futebol peruano tem o final. A gente vai passar por um túnel agora, então se a ligação cai, eu só me ligo de volta. Tá. O futebol peruano tem um final, ida e volta. Dezembro de ano passado foi Cristal, o time dele, contra o Laço. O primeiro partido da ida, 1-0 para Cristal, e foi ele que criou o gol, com a jogada típica dele, que era chegar na linha de fundo, cruzamento por baixo, que foi realizado pelo atacante de Cristal. Esse é o tipo de jogada que ele é capaz de fazer com regularidade, que pode ser muito útil para o jogo ofensivo de Vasco da Gama. Sim, você falou um pouquinho sobre as características anteriormente do Yotun, que é um cara bastante ofensivo, jogador bastante ofensivo, e surgiu a preocupação, pelo menos aqui em mim e também do meu amigo Daniel, que está aqui comigo na linha, sobre a questão defensiva do Yotun. Você poderia falar sobre essa característica defensiva do Yotun? Ele deixa muito a desejar, dá para se virar com... Ou o Vasco vai ter que colocar alguém para cobrir os avanços dele? Como é que funcionaria na sua visão? Ele é rápido, ele tem velocidade, mas não tem muita força física. Então, pode ser um problema para o técnico, mas eu acho que os técnicos brasileiros normalmente eles são proficientes em colocando o meio-campista volante aí para proteger o avanço das laterais. Então eu não imagino isso sendo um grande problema na montagem do time. Entendi. Ô Tim, pelo que você acompanha do Yotun também, em termos de seleção peruana, como é que ele estaria classificado? Assim, ele briga por uma vaga na seleção peruana nessa posição dele, lateral esquerdo, ou ainda está longe de alcançar isso? Sim, ele joga com frequência com a seleção peruana, ele conquistou a confiança de Sérgio Macarian, o técnico. Ele tem uma certa surpresa em Peru, eu sei disso porque colegas no Peru estavam me ligando até antes do fechamento da negociação. É uma certa surpresa sobre o destino dele, porque Cristal, como campeão peruano, está na Copa Libertadores, e Vasco da Gama não está. Então, quando pintou a notícia que eu iria para o futebol brasileiro, o pessoal lá estava pensando que era mais provável ele ir para um time da Libertadores.
especialmente quando a negociação com o Fluminense, o Monzon, lá no lateral esquerdo argentino, encontrou uma dificuldade, a percepção era que talvez isso seja um destino. Então, acho que tem uma certa tristeza que o Cristal está perdendo um jogador importante no esquema deles para uma equipe que não está disputando a Libertadores. Deu para perceber pelas declarações de Enes Simões que Vasco teve que negociar. Ele falou, acho que uma frase que fugiu um pouco de nossos padrões, né, porque isso se trata de um empréstimo, mas mesmo assim com o Vasco pagando uma certa quantidade para o empréstimo. Então ele não vem totalmente de graça. Obviamente a ideia é que o Vasco ou contrata definitivamente, ou isso serve como vitrine para ir para futebol europeu, coisa assim. O Cristal pode lucrar com uma coisa assim. Mas no curto prazo para Cristal, fica sem o jogador e só ganhar uma pequena quantidade para pagar o empréstimo. Isso aí, Tim. Aproveitando também a tua participação aqui, a gente poderia, para não alongar um pouco o nosso papo, né, mas tem que perguntar isso aqui, porque né, toda vez que a gente está falando com um jornalista como você, né, capacitado, gabaritado, que tem experiência internacional, o que você poderia falar em relação, Tim, ao atual time do Vasco, que teve bastante modificações, né, saída do Felipe, saída do Juninho, o que você poderia falar, pelo que você vem acompanhando do noticiário do Vasco, da última atuação do Vasco, sobre esse time do Vasco? Você acredita que esse time do Vasco pode surpreender esse ano de 2013? Eu estou um pouco desatualizado, porque o último jogo que eu vi foi a empate em casa contra Atlético Mineiro, que foi o último jogo em São Januário, no ano passado. Naquele momento eu estava sentindo uma certa preocupação para o Vasco em 2013, né, para a situação financeira do time atrapalhando. O que eu quero ver no campeonato estadual é a geração nova fazendo a sua declaração, a geração nova anunciando que se trata de um safra de jogadores pronto para defender Vasco com dignidade este ano, né? Porque final de ano passado, eu acho que a gente estava pensando lá em uma luta contra rebaixamento em 2013. Eu já estou pensando de uma maneira um pouco mais otimista para o Vasco em 2013, mas eu acho que lutar para o título brasileiro vai ser muito difícil. Então eu acho que agora é o momento para a juventude, né, que está desenvolvendo lá sobre o olhar de Mauro Galvão. Eu acho que chegou a hora da juventude mostrar seu valor. É isso aí, Tim. Então, como eu falei, meu nome é Carlos Gregório Júnior, estou aqui na linha também com o amigo Daniel Freitas. A gente agradece toda a atenção em relação a esse caso do YouTube também sobre esse discurso final sobre o Vasco atual.